Olá, meu nome é Guilherme, eu sou aluno da 3A e hoje vou estar abordando um tema muito importante para a gente compreender o mundo atual: geopolítica e globalização. Geopolítica é o estudo das relações entre os países e como fatores geográficos, econômicos, políticos e sociais influenciam o poder e os conflitos entre as nações. Em outras palavras, é o estudo das forças que moldam a ordem mundial. Vamos falar de alguns exemplos sobre disputas que estão afetando diferentes partes do mundo atualmente. Como primeiro, a gente tem a guerra da Ucrânia. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em 2022, acabou gerando uma grande crise internacional. A Rússia tenta expandir sua influência na Europa Oriental, enquanto a Ucrânia busca sua independência e alinhamento com o Ocidente. Alguns outros exemplos que a gente vai ter são o conflito no Oriente Médio. No Oriente Médio, o conflito entre Israel e Palestina e a disputa envolvendo as potências como os Estados Unidos, Irã e Arábia Saudita têm causas históricas profundas e afetam toda a região. A disputa pelo Ártico. No Ártico, a mudança climática está abrindo novas rotas de navegação e fontes de recursos naturais que têm gerado tensões entre países como Canadá, Rússia e Estados Unidos que disputam a posse do território. E por último, a gente tem as tensões entre a China e os Estados Unidos, causada pelos impostos de importação e exportação da China. A relação entre a China e os Estados Unidos está cada vez mais tensa, especialmente com as disputas comerciais e as questões sobre Taiwan, um território disputado que representa um ponto estratégico importante. Esses conflitos não afetam somente os países diretamente envolvidos. Por exemplo, a guerra da Ucrânia impacta a economia mundial com o aumento dos preços de energia e alimentos e provoca migrações forçadas. As tensões entre os Estados Unidos e a China afetam o comércio global e as cadeias de suprimento com países em todo o mundo sendo afetados por tarifas e sanções. O que é a globalização? A globalização é um processo de integração e interdependência econômica, política e cultural entre os países, impulsionado principalmente pela revolução tecnológica e pelas trocas comerciais. Ela se intensificou no século XX, especialmente após o fim da Guerra Fria, quando barreiras comerciais e políticas diminuíram, permitindo um fluxo mais rápido de bens, serviços, informações e pessoas. Os principais aspectos da globalização, primeiramente, como aspecto econômico. A globalização econômica se reflete na expansão do comércio internacional e na busca de mercados globais. Multinacionais operam em diferentes países e as economias estão mais conectadas. Culturalmente, a globalização trouxe uma maior troca de ideias, com a disseminação de músicas, filmes, modas e até hábitos alimentares de diferentes culturas ao redor do mundo. A tecnologia também tem sido um dos principais motores da globalização. Com a internet e as redes sociais conectando pessoas em tempo real, permitindo o compartilhamento de informações e a inovação a uma escala global. A globalização também trouxe muitos benefícios, como o aumento do comércio, a redução de custos e a disseminação de novas tecnologias, mas também gerou desigualdades, com países em desenvolvimento ficando cada vez mais dependentes das economias mais fortes. Além disso, as crises econômicas têm um efeito global. No mundo globalizado, os países estão cada vez mais conectados, mas também se confundem. A geopolítica está muito ligada à globalização, já que o poder econômico e o político de uma nação afeta a sua posição no cenário internacional. Alguns exemplos de grandes potências e blocos econômicos são o ZEUA e a China, de grandes potências cujas decisões impactam a economia inteira do mundo. A guerra comercial entre os dois países, com tarifas e restrições tecnológicas, mostra como a geopolítica e a globalização se interligam. Blocos como a União Europeia, o Mercosul e os BRICS também representam grupos de países que buscam fortalecer suas economias no contexto global. Esses blocos têm tanto os interesses econômicos quanto geopolíticos. O Brasil, como um país emergente, tem se inserido nesse cenário global, buscando fortalecer sua economia e suas alianças regionais. No entanto, enfrenta desafios em sua política externa, devido a questões internas e pressões internacionais. Algumas notícias recentes que mostram esse tipo de situação, como já novamente falando, é os Estados Unidos e a China, que aumentou a sua imposição de tarifas comerciais e restrições tecnológicas.
especialistas apontam que não é apenas economia, mas envolve questão de influência política e militar no cenário internacional. Esse tipo de conflito afeta diretamente a economia global. No caso do Brasil, a relação com os Estados Unidos e a China é fundamental, já que somos grandes exportadores para esses dois países. A instabilidade no comércio global pode afetar nossas exportações, influenciar a inflação e até impactar os preços dos produtos. Para concluir, geopolítica e globalização são dois temas interligados que moldam o mundo em que vivemos. Conflitos como a guerra na Ucrânia e as disputas comerciais entre grandes potências têm um impacto direto em todos os países, inclusive no Brasil. A globalização trouxe muitos avanços, mas também gerou novas desigualdades e tensões. É fundamental que entendamos essas dinâmicas para compreender o futuro das relações internacionais e o nosso papel nesse cenário.